Então, o que é a inteligência emocional? Então, é um conceito criado pelo psicólogo americano Daniel Goleman. Ele é o papa, né, da inteligência emocional. E para ele, uma pessoa emocionalmente inteligente é aquela que consegue olhar para dentro de si, identificar suas emoções com mais ou menos facilidade e lidar com elas de uma forma inteligente. Então, é um conceito que a gente consegue entender de uma maneira fácil, mas dentro dele, também o Daniel Goleman fala que a gente pode dividir esse conceito, essa inteligência emocional, em 5 áreas específicas e poder treinar as nossas habilidades nessas áreas. Então, o primeiro deles é o autoconhecimento emocional. Então, é olhar para dentro de mim e entender o que está acontecendo. É eu conseguir ter o controle das minhas emoções. É eu conseguir ter automotivação, ou seja, que eu encontre a motivação daquilo que eu estou fazendo dentro de mim, porque a gente já entendeu que no ambiente externo isso não vai acontecer. É eu conseguir ter empatia, porque assim como às vezes eu estou passando um momento de tensão, toda a equipe pode estar envolvida nesse momento de tensão. E eu conseguir também ter habilidades sociais e de relacionamento para fazer a leitura dessas pessoas e conseguir me colocar no lugar delas e entender como que eu posso, da melhor maneira possível, contribuir dentro daquele cenário. Muito bem, como é que nascem as nossas emoções, né? Então, é cientificamente comprovado que as nossas emoções e sentimentos, eles já são transferidos para o bebê desde a gestação. Então, a gente já já carrega uma carga emocional desde o ventre da mãe. A nossa vida, normalmente, ela não é guiada pelo nosso racional como a gente imagina. Na maioria das vezes, a nossa vida é guiada pelas questões emocionais. A gente traz heranças emocionais, histórias de vida, a história dos nossos pais, das nossas famílias, dos nossos antepassados e toda a emoção da mãe durante a gestação. E isso tudo é construído na nossa infância e tudo isso impulsiona o nosso comportamento, mesmo que a gente não se dê conta. Então, às vezes, uma situação de tensão que está acontecendo durante uma cirurgia, ela tem um peso muito grande e a gente não consegue explicar por quê. Na verdade, o porquê está em toda essa nossa história. Mais para frente um pouco eu vou conseguir explicar melhor isso. Então, a partir de todas as nossas experiências de vida, basicamente até os nossos 7 anos de idade, a gente desenvolve todos os nossos programas emocionais. Então, é nesse momento, é nessa fase, nessa época da vida, que a gente registra, interpreta e aprende todas as emoções que a gente vai vivenciar durante toda a nossa vida. Então, de acordo com essas experiências que a gente teve na primeira infância, é que a gente vai criar os nossos padrões emocionais. E a gente, então, dessa forma, com esse aprendizado, vai carregar conosco durante a vida toda a forma com que a gente se comporta, e isso vai refletir em nós, baseado em todas essas experiências. Que emoções que existem, né? Vamos explicar um pouquinho sobre as emoções primárias, que são aquelas universais e aquelas inatas, que a gente já vem, né, já nasce com elas. Elas já estão presentes na nossa vida desde a vida intrauterina e elas são os nossos instintos de sobrevivência. Elas são muito úteis para que a gente possa, de uma forma rápida, a partir de um estímulo, conseguir reagir, né? As emoções secundárias, elas são emoções que a gente aprende nessa primeira infância até os 7 anos. Então, são emoções que a gente entende como emoções sociais, porque a gente aprende na família, na escola, com os amigos, ou seja, em toda a interação com outras pessoas. Na verdade, a gente chama essas emoções de emoções adultas, né? Porque são emoções que também envolvem normalmente não só a emoção primária, mas também o casamento delas com os sentimentos. Então, elas implicam uma avaliação cognitiva, ou seja, inteligente da situação que a gente está envolvida, e elas acontecem numa área diferente do cérebro. Enquanto a emoção é algo instintivo, que a gente não consegue raciocinar, quando a gente vê, a gente já agiu, normalmente os sentimentos eles são um pouco mais elaborados e são aprendidos de novo socialmente. Muito bem. Fora isso, a gente ainda tem um terceiro tipo de emoções, que a gente chama de emoções de fundo. Essas emoções são causadas por um esforço físico intenso,
naquele sentido da gente ficar remoendo uma situação ou uma decisão complicada, ou motivado por uma ansiedade, por uma angústia. Então, esse terceiro tipo de emoções, que são as de fundo, são as emoções como bem-estar, mal-estar, bom humor, mau humor. Então, é aquele cara que chega no hospital para trabalhar cedo de mau humor e não entende direito por que ele está sentindo aquilo, são as emoções de fundo que estão presentes nessa forma dele de se comportar. Muito bem, é a partir desse misto de sentimentos, de emoções primárias, secundárias, terciárias, e a gente vai carregando isso durante toda a vida e a gente vai constituindo e criando aqui dentro de nós, né, no nosso cérebro, na verdade, os nossos padrões emocionais. E basicamente a gente sempre vai reagir a qualquer situação baseada nesse padrão emocional que a gente já criou lá desde a infância. Como é que nascem esses padrões dentro das pessoas, né? Eu costumo fazer uma alusão a como se fosse uma biblioteca de emoções e de sentimentos. Então é como se dentro do nosso cérebro a gente fosse guardando sentimentos e emoções, ou a gente fosse colocando isso, escrevendo isso num livro e fosse guardando no corredor tal, na prateleira tal, e sempre que eu precisar ou estiver vivendo alguma situação aonde eu vou evocar um sentimento ou uma emoção parecida com aquela que eu estou sentindo, é como se o nosso cérebro percorresse esse caminho que ele já conhece, abrisse esse livro e tivesse diante da forma com que a gente vai reagir a uma situação ou outra. Enfim, então a partir das nossas experiências, daquilo que fica gravado nos nossos livros, ou seja, né, na nossa memória, é que a gente vai criando esses padrões emocionais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tenha vivenciado durante a infância uma situação de estar brincando na praia e quase se afogou. Então, qual é a memória que ele vai registrar nesse livro? Né? É a memória do medo, do pânico, do pavor, de uma situação delicada, de uma situação onde envolve um risco muito grande. Então isso vai ficar arquivado nesse livro, nessa memória, né? Nesse padrão emocional, e qualquer situação que a pessoa durante toda a vida dela vá vivenciar que seja parecida com essa situação que ela vivenciou na infância, a gente vai percorrer esse mesmo caminho e vai encontrar todo aquele sentimento, aquela emoção que foi vivenciada lá atrás e vai reproduzir esse comportamento na situação do aqui e do agora.